A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Êxodo. Capítulo 37. E Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiu a arca de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao redor de toda a sua volta. Fundiu 4 argolas de ouro para a arca, para colocar nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Encaixou as varas nas argolas de ambos os lados da arca, para que ela pudesse ser carregada. Fez o caport, propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Fez também 2 querubins de ouro trabalhado que saíam das 2 extremidades do propiciatório. Os 2 querubins se destacavam do propiciatório em suas 2 extremidades, com as asas abertas para cima e os rostos voltados um para o outro. Fez a mesa de madeira de acácia. A mesa tinha 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. E se revestiu a mesa com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez uma estrutura para ela com a largura de 1 palmo e também uma moldura de ouro ao redor. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e as colocou nos 4 cantos, correspondendo aos 4 pés. Na frente da estrutura estavam as argolas que serviam de suporte para as hastes de transporte da mesa. Fez as hastes de transporte de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Fez os utensílios para a mesa de ouro puro, os pratos, as colheres, os jarros e as tigelas. Fez o candelabro de ouro puro, trabalhado em uma só peça. Fez a base, o tronco, os braços, os copos, os botões e as flores. 6 braços se estendiam de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Em cada braço fez desenhos de 3 de copos de flor de amendoeira, com seus botões e flores. No tronco fez 4 copos com desenhos de flor de amendoeira, com seus botões e flores. Havia um botão sobre 2 dos ramos, um botão sobre outros 2 ramos e outro botão sobre os ramos restantes. Essa era a disposição dos 6 braços que saíam do candelabro. Era tudo feito de uma só peça, maciço, de ouro batido. Ele também fez 7 lamparinas com suas pinças e espátulas de ouro puro. Fez todos os utensílios e os candelabros com 1 talento de ouro puro. Fez o altar do incenso de madeira de acácia, 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. De seus 4 cantos ressaltavam 4 chifres, 1 em cada esquina. Revestiu o altar, seu teto, seus lados e seus chifres com ouro puro e o circundou com uma moldura de ouro. Fez 2 anéis de ouro sob a moldura, 2 para cada lado para segurar as varas que carregariam o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. E preparou o óleo sagrado da unção e o incenso de especiarias aromáticas feitos pelas mãos habilidosas de um perfumista. Olá, que bom que você está aqui. Cada minuto que alguém escuta nossos áudios são minutos que quitamos dos vídeos das distrações e mais luz trazemos para este mundo, em doses pequenas por enquanto. Você conhece alguém que poderia se somar a essa causa, a este grande projeto? Quantos mais sejamos, menos chance para as distrações prosperarem. Espalhe esses áudios. A tua participação é fundamental, inscrevendo-se em nosso canal, escutando os áudios, marcando o sininho para receber as notificações de novos áudios, ademais divulgando o nosso canal para que o YouTube o veja como relevante. Obrigada. Seguimos. Capítulo 38. E fez o altar do holocausto de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, era quadrada, e 3 côvados de altura. E fez as suas pontas nos 4 cantos, de uma só peça com o altar, e as revestiu de cobre, e fez todos os utensílios do altar, as bacias, as pás, os aspersores, os ganchos, os braseiros e as espátulas. Todos os utensílios ele fez de cobre. Fez para o altar uma grelha de cobre polido até a metade da sua borda, e fundiu 4 argolas nos 4 cantos da grelha de cobre para receber as varas. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu de cobre,
Encaixou as varas nas argolas nas laterais do altar para carregá-lo com elas. O altar era oco. E fez o lavatório e o seu pedestal de cobre polido com os espelhos das mulheres que se reuniam na entrada do tabernáculo. E construiu o pátio com cortinas de fino linho trançado no lado sul, com 100 côvados de comprimento. E fez 20 colunas com suas 20 bases de cobre. Os ganchos e as argolas das colunas eram de prata. E para o lado norte, que era de 100 côvados, suas colunas eram 20 e suas bases também eram de 20. Os ganchos e as argolas das colunas eram de prata. No lado oeste, fez 50 côvados de cortinas e 10 colunas com suas 10 bases. Os ganchos e os ornamentos das colunas eram de prata. E no lado leste havia 50 côvados. Havia 15 côvados de cortinas de um lado e 3 colunas com suas 3 bases. E 15 côvados de cortinas do outro lado, com 3 colunas com suas 3 bases. Um lado ficava à direita da entrada do pátio e o outro lado à esquerda. Todas as cortinas que circundavam o pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de cobre. Os ganchos das colunas e seus ornamentos eram de prata. O revestimento e todas as colunas do pátio eram de prata. E as varas que uniam todas as colunas também eram de prata. A cortina para a entrada do pátio, obra de um artesão, era de linho fino tecido tingido de azul celeste, púrpura e carmesim. Tinha 20 côvados de comprimento e 5 côvados de altura. Suas colunas eram 4, e suas 4 bases eram de cobre. Seus ganchos eram de prata, e o revestimento de seus capitéis eram de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio eram de cobre. Estas são as contas do que foi gasto no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, segundo o cálculo feito por ordem de Moisés, feito pelos levitas e sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, e Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, que havia feito tudo o que o Eterno ordenara a Moisés com a ajuda de Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, um habilidoso artesão e mestre na confecção de linho fino torcido, perito em tingir fios de azul celeste, púrpura e carmesim. Todo o ouro usado para as obras do santuário, proveniente das oferendas, totalizou 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a prata da congregação registrada totalizou 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Isso correspondia a um becá, meio ciclo por pessoa, ou seja, de todos os censados com 20 anos de idade ou mais, que somavam 603.550. E 100 talentos de prata foram usados para fundir as bases sagradas e as cortinas. E foram 100 talentos de prata para 100 bases, isto é, 1 talento para cada base. E 1.775 ciclos foram usados para fazer os ganchos das colunas e o revestimento dos capitéis e seus ornamentos. E o cobre das oferendas totalizou 70 talentos e 2.400 ciclos que foram usadas para as bases da porta do tabernáculo, o altar, a grade e todos os utensílios do altar. As bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas que circundavam o pátio. Gostou deste áudio? Esperamos que sim e que tenha sido muito útil para você. Neste caso, te pedimos que nos faça um grande favor. Curta, deixe um comentário e compartilhe com quem você achar que também se beneficiaria com ele. Vamos criar uma corrente de bondade neste mundo e espalhar a palavra do nosso Deus eterno, o Criador do Universo. Sua curtida ajudará este áudio a alcançar muitas pessoas como você. Obrigado!